Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Pessoal, nesse vídeo de hoje, ele é assim um pouco diferente, né? Porque o vídeo de hoje é em comemoração aos 2K do meu canal. Esse vídeo de hoje é para comemorar esses 2K, que para mim é uma grande vitória, grande mesmo. Né? E tudo isso eu devo a vocês. Ó, eu fiz esse bolinho, um bolinho de chocolate, com uma coberturinha aqui de chocolate com coco. Bem simplesinho, mas eu não podia deixar passar em branco, né? Essa comemoração. Hoje eu já estou com 2005, né? Mas estava sem tempo de gravar esse vídeo. Gente, e para comemorar esses 2K, eu resolvi gravar esse vídeo hoje falando para vocês um pouco da minha trajetória, né? Desde quando eu era pequena até agora. Eu vou tentar resumir aqui o máximo, né? Porque a minha história é uma história muito grande. Dá um livro, se eu for contar. Mas eu vou tentar resumir aqui para vocês. Então, eu vou falar um pouco de mim para vocês, né? Para quem ainda não me conhece. Então, vamos lá, vou tentar não escrever nada, vou falar aqui o que vier, né, na minha mente aqui. Então, pessoal, eu me chamo Doralice Alves dos Santos, filha de Manuel Freitas dos Santos, já falecido, e de Maria de Jesus Alves. Eu sou a filha mais velha de uma família de 5 filhos, né? Eu nasci na roça, um local onde a gente chama de mata, né? E vim para a cidade de Sucupira do Riachão com 7 anos. Morei 1 ano com a minha avó para poder começar dar início aos meus estudos, né? Mas pouco tempo depois minha mãe veio para a cidade e aí já ficou por aqui. E só ficava indo para a roça na época das plantações, das colheitas. Então, estudei aqui em Sucupira do Riachão, na Unidade Integrada Humberto de Campos. Estudei até a 4ª série, né? Isso lá nos anos 80. Eu nasci no dia 15 de julho de 1973. Então, na época, aqui na minha cidade, só tinha até a 4ª série na escola. Então, quem quisesse estudar, prosseguir com os estudos, tinha que ir para outra cidade. Então, tinha a cidade vizinha aqui, próxima à nossa, que era São João dos Patos, que na época, essa minha cidade aqui ainda não era cidade, era município de São João dos Patos. E eu terminei minha 4ª série com 13 anos, para ter 13 anos. Aí ia parar porque não tinha mais como prosseguir. A gente sempre muito pobre, né? Família humilde, não tinha condições para nada. Aí apareceu uma mulher chamada Luísa, que era até parente minha ainda. Ela era professora da rede estadual lá em São João dos Patos. E ela tinha casado e tinha uma filha de 4 meses. Então, ela precisava de alguém para cuidar dessa filha dela, para ela poder trabalhar. Ela trabalhava à noite. Então, como ela soube, né, que eu estava precisando estudar, então ela veio conversar com minha mãe e com meu pai para eu ir morar com ela. Naquela época era muito comum a gente ir morar nas casas de família para ajudar e a pessoa manter a gente nos estudos, no que fosse preciso, né? Então, assim, ela veio falar com minha mãe. Meu pai não queria deixar, minha mãe deixou, porque eu tinha muita vontade de estudar. E aí eu fui para São João dos Patos morar com ela. Isso em 85, se eu não me engano. Então, lá eu fui estudar na unidade integrada, na unidade escolar Edson Lobão, que hoje é Sejar, que chama lá, mudou o nome, né? Então, eu fui estudar lá. Eu estudava na parte da tarde. Durante o dia eu ajudava a fazer todas as coisas de casa, cuidava de criança. À noite, minha patroa ia para
trabalhar e eu ficava cuidando da filha dela, né? Então eu morei lá 85, 86, 87, não, foi 86, 87, 88 e 89, foi isso, esses 4 anos. Então consegui concluir o ginásio, né, até a 8ª série, lá em São José dos Padres, nessa escola, morando lá com ela. Nesse período ela teve outro filho, eu cuidava dos dois, fazia tudo de casa e estudava à tarde. Sempre fui uma ótima aluna, nunca tirei nota baixa, né? Ela até tinha o maior orgulho quando ela ia para as reuniões, né? Porque eu sempre tinha esse objetivo, eu queria conquistar alguma coisa na minha vida, para mim ter uma vida diferente da vida da minha mãe, né? E nessa época eu já tinha meus 4 irmãos, todos já tinham nascido, né? Aí terminei, né, o ginásio, e aí o segundo grau era para ser à noite. Naquela época tinha três formações que a gente podia seguir. Era contabilidade, magistério e científico. Científico era para quem fosse prestar vestibular. Mas vestibular naquela época, com uma pessoa na situação financeira minha, era um sonho, né? Era assim um sonho, porque naquela época não tinha essas oportunidades que tem hoje. Aí eu decidi, não, vou fazer magistério, porque é a profissão que eu posso conseguir arrumar um emprego mais rápido. Aí só que tinha outro problema. Como a minha patroa trabalhava à noite, e eu teria que estudar à noite, porque o segundo grau, o magistério, eu teria que fazer à noite, então já estava complicado para eu ficar lá. Mas ela ainda fez a proposta para mim que eu poderia ficar na casa da minha avó, que na época minha avó morava lá em São João dos Padres, mas era uma coisa muito difícil, né? Não dava para morar com minha avó. Mas ela disse que ainda poderia morar lá e ela me ajudava no início do ano e tudo. Só que apareceu uma outra pessoa em Floriano, na outra cidade que é a 100 quilômetros daqui, que também era parente minha, que também estava precisando de uma pessoa para trabalhar na casa dela. E né, na época eu estava com 17 anos. E aí ela veio falar com minha mãe para me levar para lá, para Floriano, para morar com ela. E lá eu ia estudar, né? Escola do governo e tudo. Mas aí meu pai sempre não era contra, ele não queria deixar. Mas eu sempre tive aquela vontade, né? Aí até que acertamos tudo e eu fui morar com essa pessoa lá em Floriano. Lá eu estudei na Escola Normal Oswaldo da Costa e Silva, que era o antigo estadual, como chamava. Então lá eu fiz o magistério, fui estudar à noite com 17 anos. Eu não tinha idade para estudar à noite, então o pessoal da casa lá assinou um termo de responsabilidade para eu poder estudar à noite, porque eu ainda era de menor, porque durante o dia eu tinha que trabalhar, né? Eu tinha que trabalhar em casa, eu fazia de tudo, eu limpava a casa, eu fazia comida, eu lavava roupa, eu fazia de tudo. Então o dia era para eu trabalhar e a noite era para ir estudar. E aí tudo bem, estudei, né? Passei 3 anos, que o magistério na época era 3 anos. Aí estudando até o 3º ano, tinha direito de ministrar aula do primeiro da primeira à 4ª série, que na época não era 5º ano ainda, não tinha até o 5º ano, não era 1º ao 5º, era de 1ª à 4ª. E quem quisesse trabalhar do 6º ao 9º ano, tinha que fazer mais um ano, que era o 4º ano adicional que chamava. Mas devido a eu já estar tão cansada, já faziam 7 anos que eu estava morando nas casas alheias, né? Trabalhando em casa de família. Então eu já estava cansada. Então eu resolvi fazer só até o 3º ano. E aí foi bem na época que eu estava terminando, um candidato na minha casa, que é o saudoso Damião Moraes, que às vezes até me emociono de falar sobre isso.
mas ele passou na minha casa pedindo voto, né? E aí minha mãe falou pra ele que tinha uma filha que tinha terminado, né? E se ele prometesse de arrumar um emprego, a gente votava nele, que na época já podia votar, né? Então, votava eu, minha mãe e meu pai nele. Mas ele era candidato a vereador, não era cidade ainda. Ele era candidato da cidade vizinha de São João dos Patos, porque isso foi no ano de 90, no final de 92, foi isso. Aí ele era candidato a vereador lá em São João dos Patos, foi isso. E aí minha mãe acertou, né, que a gente votaria nele, e aí a gente votou. E aí ele, quando começou as aulas aqui, minha escola lá em Floriano entrou de greve, e a gente já veio terminar já no final de janeiro. Então, terminei, aí vim embora para casa, que estava muito cansada, já eram 7 anos nas casas alheias, né? Aí quando eu cheguei, quando iniciou as aulas, em fevereiro, quando ia iniciar, chegou o recado na minha casa que ele tinha mandado dizer que era para eu ir para uma reunião na escola. E aí ele arrumou um emprego para mim. Então, no ano de 1993, aí eu já comecei a trabalhar. Terminei meu magistério no final de janeiro, por causa da greve. E aí, em fevereiro, eu já comecei a trabalhar, graças a ele, né? E aí, eu passei o ano de 93, trabalhei, tudo bem. Aí, quando foi em 94, no início de 94, foi em 93 mesmo, quando eu comecei a trabalhar, eu já vim embora, comecei a trabalhar, aí eu lembro que foi no festejo, na época do festejo daqui da minha cidade, que foi no mês de abril, né, no final do mês de abril, pro início de maio, eu conheci meu marido, né, a gente começou a namorar, com 3 meses a gente já ficou noivo, e aí a gente resolveu. Aí já comecei, né? Ganhava muito pouco, ajudava a minha mãe, ajudava em casa. O salário era muito, muito pouco, gente, na época, mas eu agradecia muito, porque eu tive muita sorte, que logo que eu terminei já comecei a trabalhar. E aí fiquei, com o meu dinheiro que eu ganhava, fiquei ajudando minha mãe e comprando minhas coisinhas. Era coisinha de gente pobre mesmo, né? Mandei fazer umas cadeirinhas que naquela época eram as cadeiras de madeira com couro de boi, né? Então mandei fazer essas 4 cadeirinhas, fui comprando minhas coisinhas, pratos, xícaras, essas coisinhas de casa, simplesinho. Comprei 2 potes, mandei fazer uma bileira, que na época era tudo assim, era o que a gente podia. Mandei fazer uma bileira, mandei fazer a gente chamava caixãozinho de botar prato. Era só um móvelzinho de madeira com 2 repartições para colocar os pratos, né? E aí meu marido também, lutando por outro lado, a gente conseguiu fazer nossa casinha. Meu pai ajudando, porque meu pai e meu irmão eram pedreiro. E aí conseguiram fazer nossa casinha, cobertinha de palha. O terreno foi o meu sogro que deu, meu marido, né? Porque eles trabalhavam também, ajudavam a comprar. E aí eu sei que no final do ano a gente já tava com a casinha feita e eu já tinha minhas coisinhas, o básico, né? E aí no dia 1º de janeiro de 1994 a gente se casou. Fomos casar em Passagem Franca, que é uma cidade que fica um pouquinho distante daqui. Casamos, fomos para nossa casinha e eu continuei trabalhando. Aí logo que eu casei, eu já engravidei logo da minha primeira filha. Então ela nasceu no dia 3 de outubro de 94. Aí ela nasceu com alguns problemas, né? Ela tem uma síndrome, ela tem uma escoliose congênita, ela tinha muita pneumonia, assim, quando ela nasceu, aí foi aquele sofrimento, a gente
era só em hospital, e ela morre, não morre, era dando pneumonia. Sei que a gente ficou nessa luta até ela completar 7 anos. Com 5 anos ela já melhorou, né? Aí, pronto. Tive ela em 94, aí, aí tive ela, a Carol, em 94, aí em 96 eu tive uma tal de mola, tive que fazer curetagem, e aí fiquei um pouco doente, mas aí depois eu melhorei. Aí em 97 eu já engravidei do meu segundo filho. Aí ele nasceu em agosto de 97. Aí rapidinho já engravidei do outro, o outro é de 98. Aí eu sei que nesse período, no ano de 97, quando eu tive meu filho, meu segundo filho, surgiu a história que o professor, a cidade foi emancipada, ia ter concurso, né? Então, quem não passasse no concurso estaria fora do emprego. E aí eu estudei, gente, eu estudei, fiz o concurso, passei em primeiro lugar. Aí tudo bem, dava pra gente ir sobrevivendo, né? O salário era pouco, mas dava pra gente ir sobrevivendo. Aí, quando foi em 2001, eu fiquei grávida de novo, do meu quarto filho. Nessa época, aí eu tinha aquele sonho, né, de fazer uma faculdade. Aí surgiu em Floriano a faculdade, lá tinha umas vagas que chamavam vaga para a comunidade. Então a gente fazia a prova e aí ficava, era tipo um curso para professor. E aí a gente fazia a prova, aí se passasse, ficava pagando uma taxinha lá, só pagava 2 vezes, né, no ano. E as aulas eram nos finais de semana, 3 finais de semana por mês. Eu não sabia ainda que estava grávida. Aí eu comecei lá, fiz o vestibular, passei, fiquei muito feliz. E aí com toda dificuldade, gente, era dificuldade demais. Mas eu ia pra lá nos finais de semana. Às vezes ia pegando carona, às vezes eu fazia que eu sempre fiz crochê, fazia uns guardanapim. Às vezes eu ia pra Floriano com dinheiro de ir e levava esses guardanapos pra vender, pra poder voltar. Sei que quando eu estava terminando, aí eu passei, era licenciatura em ciências com habilitação em química e física. Era isso, o curso. Aí comecei, mas aí fiquei grávida, e aí no finalzinho do primeiro bloco, eu tive uma hemorragia lá na faculdade, era um dia que eu ia fazer uma prova. E aí com 3 meses, aí fiquei com gravidez de risco, e aí acabei que desisti, né? Mas consegui ter meu filho normalzinho, ele nasceu no dia 30 de dezembro de 2001. E aí acabou o sonho de faculdade. Eu não tranquei, simplesmente desisti e pronto. Aí o que aconteceu? Depois surgiu, nesse período também teve um concurso do IBGE. Eu fiz, passei, né, consegui o dinheiro que eu ganhei, a gente comprou uma moto velha, um transporte velho, né, pra gente, porque o dinheiro era pouco, mas deu pra gente comprar esse transporte. Meu marido sempre trabalhando na roça, mas ele não me apoiava, gente, nos meus estudos, ele sempre era contra eu estudar, mas eu sempre tive aquela força de vontade e eu ia mesmo. E aí eu sei que depois disso surgiu um vestibular aqui na cidade vizinha, em São João dos Patos. Aí eu fiz novamente vestibular. Lá era curso para professor, era período de férias. Aí eu fiz, passei para matemática. Só que lá a gente pagava uma taxa de R$108 por mês. Para mim era muita coisa, porque eu já tinha 4 filhos,
né? E tinha a mais velha, que a gente sempre ficava viajando para Teresina, gastando. Todo ano tinha que ir, ela usava um aparelho, colete, aí tinha que pagar esse colete, pagar a consulta, pagar tudo. Mas mesmo assim eu fui. Passei, fui no meu período de férias. Minha mãe saía da casa dela, ia para minha casa, cuidar dos meus filhos. O dia todo, as aulas eram de segunda a sábado. E aí minha mãe cuidava dos meus filhos, vinha para minha casa cuidar dos meus filhos. E eu passava o dia na cidade vizinha. A gente ainda pagava o carro, né, para ir. Que às vezes a prefeitura dava, outras vezes não dava. E aí a gente, quando não dava, a gente tinha que pagar. Toda dificuldade. Eu não tinha dinheiro para comprar um lanche sequer. Tinha duas colegas, que era a Irecê e a Josélia Alves, que era quem me mantia de lanche, algumas xeros que precisava para tirar. Elas que faziam isso para mim, porque eu não tinha dinheiro mesmo. O que eu tinha mesmo era a força de vontade de conseguir terminar a faculdade. Sei que com muita luta, aí o que aconteceu? Engravidei de novo da minha quinta filha, que é a Maria Eduarda. Aí engravidei, sem contar que quando eu tive o Riquelme, que foi o filho que eu tive problemas na gravidez, quando eu tive ele, devido a gente estar passando por muitas dificuldades financeiras, tinha comprado móveis e a loja veio tomar porque não tinha como pagar. Então, quando ele nasceu, outra coisa, na época meu salário atrasou, era 4 meses atrasado, ele tava para nascer, não tinha um pano para enrolar ele. E aí consegui, uns amigos me deram, e aí antes de ter neném, aí o salário saiu um mês, né? E aí a gente conseguiu comprar algumas coisas, mas não deu outra. Quando ele nasceu, eu tive vários problemas. Quando ele tinha um mês e pouco, eu tive depressão pós-parto, eu tinha síndrome do pânico, ansiedade. Eram 3 problemas gravíssimos que eu tinha, que me deixou quase louca, né? Eu tive que viajar para Teresina, tive que fazer um tratamento sério. E aí depois voltei, continuava do mesmo jeito. Aí foi quando eu procurei um médico em Floriano, que era o finado Dr. Adelmar Pereira, que foi um anjo na minha vida. Foi Dr. Adelmar Pereira, porque ele conseguiu fazer com que eu me curasse, né? Não totalmente, mas melhorou muito. E depois dele foi a doutora Angélica, que eu fiz tratamento também com a psicóloga. E ela também foi... Nossa, eu tenho gratidão por ela, acho que sempre. E aí, o fato é que eu fiquei grávida. Quando eu engravidei da Maria Eduarda, eu ainda estava tomando antidepressivos. E eu até digo que foi uma bênção essa gravidez dela, porque foi onde eu pude me livrar dos antidepressivos. Porque como eu estava grávida, eu não podia tomar. Então, eu tive que parar. Foi muito difícil na época, mas parei, ela nasceu. Aí quando ela nasceu, eu tive todos os meus filhos de parto normais, todos os 5. Mas quando ela nasceu, eu tive hemorragia, quase morro, aí a depressão começou a voltar, mas aí eu já... Nessa época, foi a época que eu procurei a doutora Angélica. Foi na época que eu tive a Maria Eduarda, que foi meu último parto, e a depressão começou a voltar. Foi na época que eu procurei a doutora Angélica. E aí, certo que, graças a Deus, com ela, eu não precisei mais tomar remédio controlado, fiquei fazendo sessões, né, de terapia com ela e consegui me livrar. Aí depois fiz laqueadura, porque eu não podia mais ter filho, porque além de correr o risco de meus filhos nascerem com problemas, eu já estava correndo risco de vida, então eu tinha que parar. E aí arrumei a doutora Sandra Helena, que ela é oculista, que atende em São João dos Patos, ela é de Floriano. Então, numa consulta com meu filho, Riquelme, que ele tem problema de visão, a gente conversando, e ela, porque naquela época era difícil, gente. Ela arrumou pra mim, ela conseguiu, o marido dela
é ginecologista, né? E ela conseguiu, ela arrumou pra mim uma laqueadura. Ela disse que ia arrumar, e aí realmente ela arrumou. Ele fez minha laqueadura. E aí encerrei, né, a carreira de maternidade. Mas depois da última gravidez eu fiquei com hipertensão, né? Já adquiri na gravidez, continuo com ela até hoje. Hoje eu tomo 2 remédios controlados para pressão, tomo 2 comprimidos de manhã, 2 à noite. Eu tomo medicamento para hipotireoidismo, de vez em quando eu tomo para ansiedade, não sempre, só quando ela ataca muito, aí eu tomo. Mas assim, aí nesse período, eu consegui, eu lembro que quando eu tava com 2 anos na faculdade, que foi depois que eu tive a Maria Eduarda nasceu em 2004, eu comecei a revender Avon, né? Comecei a revender Avon, e aí já comecei a pegar um troquinho, né? Porque eu não poderia, o dinheiro que entrava na minha casa era o meu. Meu marido só trabalhava na roça, ele arrumava o grosso pra gente comer em casa, o arroz, o feijão, mas o resto era comigo. E era muito pouco. E aí uma pessoa ganhando um salário mínimo, que naquela época eu nem lembro se era salário mínimo ainda. Sei nem como era. Sei que era muito pouco que a gente ganhava. E aí o dinheiro era pra tudo. Tinha que pagar ainda R$ 108 da faculdade, tinha que pagar o carro. Era milagre que eu fazia. E sempre me virando, gente, fazendo um crochê, fazendo um bordado, que naquela época tinha muito, a gente fazia muito por aqui. Eu ganhava muito trocado. Eu trabalhava na escola no período da manhã e no período da tarde eu bordava, marcava ponto cruz e à noite eu fazia crochê. Era essa a vida. E também já comecei a revender, né, umas coisinhas. Primeiro foi com furadinha, que ia passar um pessoal aqui deixando furadinha. Aí depois comecei a revender roupa. Eu sei que é muita coisa que tem pra contar, mas eu sei que o vídeo já tá até longo, mas eu vou tentar falar aqui o básico mais importante, né? Aí, quando eu comecei a revender Avon, as coisas melhoraram um pouco, né? Porque eu já tinha dinheiro de meu lanche, eu já tinha dinheiro de pagar algumas xerox, melhorou bastante mesmo. Aí, deixa eu me ver. Aí apareceu Sim, terminei, né, minha faculdade. Eu sei que no final eu tava devendo um absurdo, naquela época eu tava devendo mais de R$ 1.000. Eu sei que surgiu aí um negócio, porque a faculdade era na UEMA, né, era estadual. E a gente, mesmo assim, a gente pagava. Eu sei que apareceu um governador aí que ele liberou tudo, né? Então, o que eu estava devendo, eu não precisei mais pagar. Não precisei mais. Então, recebi meu diploma. Aí, no ano seguinte, eu já consegui um contrato no estado. Aqui na minha cidade, nessa época, já tinha escola do estado, né, que funcionava na mesma escola nossa, não tinha um prédio próprio, mas era estadual. Então eu consegui, claro que também teve uma forcinha, né, de indicação política, mas eu já estava com meu diploma de matemática na mão, então eu consegui esse contrato no estado por um ano e consegui ganhar um bom dinheiro, porque eu ganhava mais do que o que eu ganhava no meu, que já era concursada, né? Então, foi uma bênção. Já tava começando a colher os frutos, né, do sofrimento que eu tive todinho para fazer essa faculdade. E, assim, gente, outro detalhe. Eu dava R$ 50 para minha mãe, porque minha mãe precisava trabalhar, né? Então, como ela ficava na minha casa cuidando dos meus filhos, aí eu dava R$ 50 para ela todo mês. Era muito pouco, mas ajudava ela de alguma forma, que na época ela não era aposentada, meu pai era doente, e aí dava pra gente ir se virando assim. Aí apareceu o concurso, né? Concurso na cidade vizinha, São João dos Padres. Como eu ainda tava meio perturbada ainda, meio com a mente assim, por causa da depressão que eu tinha tido, eu fiz a inscrição, mas nem conseguia estudar, né?
Mas eu fiz o concurso e fiquei classificada, né? Eu fiquei com 66 pontos, fiquei lá na fila de espera. A validade do concurso eram 2 anos. Na época o prefeito era o Zé Mário. E eu sei que passaram-se os 2 anos, eu não fui chamada. Só que quando passaram-se os 2 anos, ele prorrogou por mais 2. Por mais 2. Isso foi em 2008. Aí ele prorrogou por mais 2 anos. Gente, quando estava no finalzinho do período que ele tinha prorrogado, em 2010, eu fui chamada. A pessoal que tinha feito a mesma pontuação minha, eles já estavam chamando, na verdade, né? Aí eles chamavam aqueles que... Eles iam chamando, né, pela idade, mas aí no finalzinho eu consegui ser chamada. Só que nesse período, antes de eu ser chamada lá, teve concurso aqui na minha cidade também. E eu novamente fiz. Por quê? Minha filha mais velha, que é a Carol, ela tinha feito o teste no Agrícola em Floriano, né? E aí, na verdade, ela ia fazer, né? Ia fazer o teste na Agrícola. E aí... Não, ela já tinha feito, tava aguardando o resultado. Foi isso. E não tinha como eu manter ela lá. Eu botei ela para fazer com a cara e a coragem, mas não tinha como eu manter ela lá, porque eu ganhava um salário mínimo, com 5 filhos, aquela luta toda, então não tinha como. Mas mesmo assim eu fiz, e eu ficava sempre dizendo, Deus vai dar um jeito. E aí, certo que eu fiz o concurso daqui. E aí o resultado quase não sai, mas quando saiu, eu fiquei, acho que em terceiro lugar, foi em quinto. Aí depois da prova de título, eu fui para primeiro lugar também. Só que eu tinha feito para a zona rural, porque eu queria me garantir, né? Eu queria garantir, então eu achei que eu fazendo para a zona rural, as possibilidades seriam maiores. Eu fiquei com 77%. 77 pontos, minha pontuação foi 77. E aí, depois da prova de título, eu consegui ficar em primeiro lugar novamente para a zona rural. Então, o prefeito na época me colocou, como era oposição, né? Me colocou para o interior mais longe que tinha, mas aí a gente já tinha uma moto velha, né? E aí lá não tinha acesso, então meu marido ia comigo, esperava lá eu dar aula, né? Eu trabalhava aqui na sede, pela manhã, que era do primeiro concurso. E lá no interior, chamado Passagem Funda, era muita terra de areia, eu não sabia andar de moto ainda. E aí, mas aqui tinha uma moto velha, meu marido ia comigo, passava a tarde lá me esperando, eu dar aula e voltar. Gente, mas eu trabalhei um mês. Trabalhei um mês, quando eu tava terminando o mês, foi a época que eu fui chamada pro concurso de São João dos Padres. Era em outro município, mas o acesso para lá era melhor. Eu podia ir no carro de linha, que fazia linha para lá, né, os carros daqui. E na volta, eu voltava no ônibus da Prefeitura de São João dos Padres e meu marido ia me pegar no Bom Jesus, que é um interior, né? Que fica, acho que é a 10 quilômetros daqui. Então, eu não pensei 2 vezes. Eu fui lá, eu só podia ficar com dor, né? Aí eu fui lá na Prefeitura, recebi meu primeiro salário, aí fui lá, pedi a exoneração do meu concurso daqui da cidade, do interior, né, que eu tava, porque como eu tinha feito para a zona rural, qualquer prefeito que entrar poderia me jogar para o lugar que quisesse, não era assim, não tinha aquele lugar certo ali de você ficar. E aí, como lá em São João dos Padres eu tinha feito para a sede, então eu ia ficar lá, tinha a escola lotada e tudo. Então eu não pensei 2 vezes, eu desisti do interior, peguei e fiquei com o de São João dos Padres. Gente, por incrível que pareça,
meu primeiro salário de São João dos Patos já foi R$ 200 a mais do que o que eu já ganhava aqui, que estava há anos, né? Aí, tudo bem, fiquei, trabalhei um ano, aí depois eu já consegui, olha o progresso, já consegui comprar uma moto para mim, uma Pop, aprendi a andar de moto, e aí já comecei a ir, né, para São João dos Patos, que trabalhava lá à tarde, já comecei a ir na minha própria moto, terminava minha aula, vinha embora, porque antes quando eu vinha no ônibus, eu chegava aqui em casa às 7h30, 8 horas da noite, né, e perdi muito tempo. Aí quando eu comecei a ir na minha moto, aí tudo bem. Profissionalmente, estava bem equilibrada já, graças a Deus. Minha filha passou para estudar na Escola Federal, em Floriano, foi morar lá com as colegas. Aí ficou aquela preocupação com quem era que ela ia morar. Aí uma colega minha de trabalho, a filha dela ia estudar, que é a Adelaide, que eu agradeço demais, demais até hoje. A filha dela ia morar em Floriano. Então, quando ela soube que minha filha tinha feito a prova e tinha passado, ela veio na minha casa convidar a minha filha para morar com a filha dela, né? E aí isso aí para mim foi o calor, gente. Isso aí para mim foi uma bênção, porque apesar da gente dividir tudo, mas eu tava muito preocupada em saber onde era que ela ia morar. E aí ela foi para lá. E aí minha filha terminou lá, fez o técnico em informática e o ensino médio na escola agrícola, aí que era CAF. E aí minha filha, quando terminou, já ficou empregada lá na própria escola, mas aí ela passou na faculdade, passou no vestibular para Mossoró, no Rio Grande do Norte, aí largou, foi fazer, hoje minha filha está formada, é engenheira de produção, graças a Deus, está formada. E os outros filhos fizeram teste no IFMA, em São João dos Patos, que surgiu. E aí fizeram lá também. Meus outros 4 filhos, todos fizeram ensino médio em São João dos Patos, no IFMA. Aí 3 não quiseram prosseguir os estudos, mas tem os cursos técnicos deles, o ensino médio, trabalham por conta própria, ganham o próprio dinheiro. Hoje eles já estão me ajudando. E minha filha mais nova hoje está fazendo faculdade de psicologia em Teresina, né? Tá fazendo faculdade lá. E o que aconteceu ainda comigo? Eu tinha vontade de fazer o Enem. Surgiu o Enem, a mulher aqui gosta de estudar. Aí surgiu... também antes de fazer o Enem, eu fiz uma especialização. Fiz especialização em gestão, supervisão e planejamento educacional. E aí tudo isso ia enriquecendo meu currículo, né? Meu salário ia aumentando, porque cada graduação você tem uma porcentagem, especialização você tem outra porcentagem, aí vai tudo aumentando o seu salário, né? E aí tanto aumentava aqui como lá em São João dos Patos. Aí eu tinha vontade de fazer o Enem, fiz o Enem, consegui passar para administração. Aí o que a doida fazia? Trabalhar. Assim, aí nesse período começou a surgir um negócio de umas permutas aí, por exemplo, o prefeito da minha cidade combinava com o prefeito da cidade vizinha, e aí quem morava em São João dos Patos, que trabalhava aqui, e eu que morava aqui, que trabalhava lá, aí fazia a permuta. E aí hoje continuo sendo permutada, né? E aí melhorou, porque aí livrou da viagem. Então hoje eu trabalho só aqui, em Sucupira. Sou concursada aqui e em São Paulo. Aí melhorou demais isso aí. Aí fiz vestibular para administração, passei no IFMA. Aí eu trabalhava manhã e tarde aqui na escola. E 5h30 da tarde eu pegava uma van e ia para São João dos Patos fazer meu curso de administração. Entrou pandemia, mas sei que eu passei, acho que foi 5 anos nessa luta e consegui terminar meu curso de administração. Hoje eu tô formada. Aliás, tá faltando a formatura ainda,
Mas eu terminei o meu curso, fiz TCC, apresentei tudo. Então, terminei meu curso de administração. Só que agora, gente, eu não quero mais estudar. Agora, eu já estou com 31 anos que estou em sala de aula. Então, minha vontade agora é de me aposentar e ficar tranquilinha, cuidando de meus bichos, de minhas coisas, fazendo meus crochê. Mas eu ainda tenho que ir trabalhar ainda, ó, uns 5 anos, para eu poder conseguir me aposentar com salário digno. Então, gente, essa é só um pouco da minha história. Minha história é muito longa. Meus filhos, graças a Deus, hoje já tenho 2 filhos casados, já tenho 2 netinhos, tenho um menino e uma menina, filho de um do meu filho e o outro do outro filho, né? Meus filhos hoje, só a mais nova que está estudando, mas os outros todos trabalham por conta própria. Hoje eles já estão me ajudando. Graças a Deus eu posso dizer hoje que eu tenho uma vida sossegada, né? Mas tudo foi a custo de muito trabalho. Muito trabalho, muito sofrimento, muita dedicação. Mas eu só tenho a agradecer a Deus. Porque as bênçãos são maiores do que qualquer sofrimento que eu já passei, né? Então é isso, gente. Esse vídeo de hoje era para dar para vocês um pouco da minha história. Sou feliz no meu casamento, meu marido sempre me ajudou em tudo. Claro que a gente de vez em quando tem uma discussãozinha, porque não existe, né? Não existe casal perfeito. Mas eu tenho uma família linda, linda, maravilhosa. Só tenho mesmo que agradecer a Deus por tudo, tudo, tudo. E aí resolvi abrir esse canal na época da pandemia, quando eu tive Covid. E aí abri, né, até para poder ocupar a mente. E aí comecei e hoje, gente, eu estou, olha o que eu já consegui. Hoje eu já tenho mais de 2.000 pessoas que confiam no meu trabalho, que estão aqui me seguindo, que estão assistindo meus vídeos. E eu peço a vocês que não me abandonem, que continuem aqui comigo, assistindo meus vídeos, né? Que eu quero monetizar meu canal. Quero até para mim poder estar ajudando outras pessoas, né? Porque sempre que eu tenho a oportunidade de ajudar alguém, eu ajudo. E a intenção de monetizar meu canal, claro que é para mim também, que é para ter mais, não tanto pelo dinheiro, mas para poder estar mostrando no meu canal, como vocês sabem, eu mostro coisas de artesanato. Então, enquanto eu puder estar ajudando alguém, né, com alguma ideia, com alguma coisa, isso para mim é de grande importância. Então, continue assistindo meus vídeos, continue deixando like. Você que está chegando aqui agora, que caiu aqui de paraquedas, se inscreva aí no meu canal, ative o sininho, comente, compartilhe. E outra coisa, gente, nunca, 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 nunca desista dos seus sonhos. Sonhe, mas tenha o pé no chão e corra atrás dos seus sonhos. Batalhe para você conseguir o que você quer. Porque eu sou a prova viva disso. Eu não vou parar por aqui, eu tenho ainda muitos sonhos a conquistar, e eu vou continuar lutando para conquistar, e Deus vai me ajudar que eu vou conquistar todos os meus sonhos. Peço a Deus que abençoe sempre a minha família, meus filhos, minha mãe, meus irmãos, todas as pessoas que estão ao meu redor, que Deus abençoe, que proteja. Assim como eu peço a Ele que proteja cada um de vocês que estão aqui comigo, que estão assistindo meus vídeos. E é isso, um grande abraço a cada um de vocês e muito obrigada porque isso aqui pra mim é uma grande conquista. Gente, você começa do 1. Eu sei que tem gente aí que tem 100.000 inscritos, mas pra mim, isso aqui, gente, é uma vitória grande demais. São 2.000 pessoas que estão aqui comigo. E com fé em Deus vai vir muito mais. E é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado, né? Que tenham conhecido aí um pouco da minha história.
né? São muitas coisas que eu tenho, muitos testemunhos de superação, de bênçãos. Então, quem gostou, vocês quiserem que eu venha aqui contar mais alguma coisa, pode deixar aí nos comentários que depois eu conto. Eu gosto de compartilhar minha vida com as pessoas. Então, é isso aí. Espero realmente que vocês tenham gostado. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. E muito, 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 muito obrigada mesmo. Muito, muito obrigada. Um beijo a cada um de vocês.